Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula do nosso clube. E eu vou fazer para vocês a torta brownie de avelã, uma delícia. Eu vou começar pelo preparo do brownie. É uma receita bem pequena porque eu vou fazer num aro de 15 centímetros. Então, se você quiser fazer essa torta um pouco maior, é só dobrar a quantidade de ingredientes. Então, aqui eu tenho chocolate ao leite picado, manteiga sem sal, açúcar, ovo, chocolate em pó 50%, farinha de trigo e avelãs picadas. Essas avelãs você vai encontrar facilmente desse jeito, com a casca, com essa película. Essa película ela não sai muito facilmente, né? Porque a avelã ela não vem torradinha. Então a gente põe no forno baixo, ali uns 150 graus, até que a pele comece a se soltar e aí a gente consegue tirar a pelezinha, né? Porque aquela pele ela amarga e a avelã ela é murchinha. Então desse jeito ela fica sem a pele e bem crocante. É desse jeito aqui que a gente vai utilizar. Aí eu piquei para utilizar nas nozes, na massa, e a gente vai usar também a avelã picadinha depois na parte de cima, no recheio de mousse, uma mousse de avelã. Então vamos lá, eu vou misturar a manteiga com o chocolate. Vou juntar os dois no mesmo potinho e vou levar ao micro-ondas por 1 minutinho mais ou menos, porque eu quero que a manteiga aqueça e o calor da manteiga vai derreter o chocolate. Se você quiser, esse aquecimento pode ser feito também no fogão. Prontinho, vou mexer, o chocolate derrete. Agora eu vou transferir esse chocolate derretido para esse recipiente alto, porque eu vou bater com o mixer. Você pode bater também no liquidificador. Aqui eu vou usar o mixer porque a quantidade de líquido é pequena, então fica mais fácil. Vou juntar aqui o ovo, o açúcar e o chocolate em pó. Vou mixar. Agora eu vou transferir para uma tigela para misturar a farinha de trigo e as avelãs picadas. Vou adicionar a farinha peneirada. Oleaginosa picadinha e agora é só misturar. Vou transferir para uma assadeira untada e enfarinhada. Essa assadeira ela tem 16 centímetros de diâmetro. O forno já está pré-aquecido, 180 graus, e eu vou deixar essa massa assando por 15 minutos. É só aguardar. Enquanto nós esperamos o nosso brownie terminar de assar, eu já vou iniciar o preparo da mousse de avelã, porque essa primeira etapa, que é um creme, ele precisa esfriar. Então aqui eu tenho chocolate ao leite, creme de leite de lata com o soro, avelãs picadas e esse aqui é um licor de cacau, que é para a gente trazer um toquezinho alcoólico para esse recheio, mas o licor ele é opcional.
Ele não entra na receita para dar ponto, para aumentar a validade, nada disso. É simplesmente para dar sabor, aroma e um toque alcoólico. Então, se você quiser tirar o licor, não tem problema. Pode simplesmente excluir ele da receita. Então, eu vou misturar o creme de leite no chocolate ao leite picado. Misturar bem. E vou levar por 1 minuto no micro-ondas. Se você não quiser fazer no micro-ondas, você pode fazer também no fogão. É só levar os ingredientes, os 2 ingredientes assim ao fogo, numa panela, e não precisa deixar ferver, é simplesmente amornar. Quando o creme de leite chega numa temperatura de uns 50 graus mais ou menos, ou seja, morninho, o chocolate já derrete. Então não precisa deixar ferver, somente amornar. Aqui 1 minuto já é o suficiente. Prontinho, olha lá, bem rápido. Agora é só mexer para o chocolate finalizar o derretimento. Depois que está bem misturadinho assim, a gente já pode juntar o licor. Aqui é o licor de cacau. E as avelãs picadinhas. E mistura. Agora, para finalizar essa etapa, esse creme precisa esfriar, porque o próximo ingrediente que nós vamos utilizar aqui, que nós vamos juntar, é o chantilly. E o chantilly não pode ser adicionado a um creme quente, por isso que a gente já pode adiantar essa etapa. Prontinho, agora eu vou deixar ele descansando, esfriando, enquanto o nosso bolo fica pronto, né? Nossa massa de brownie finaliza o cozimento. Nossa massa já ficou pronta. E agora é preciso esperar essa massa esfriar, porque o brownie ele tem uma particularidade, né? Vocês vão ver lá na receita que ele leva mais açúcar do que farinha de trigo. Então é uma massa bem molinha mesmo. Se a gente for mexer com ela agora, ela tá mole, tá? Ó, olha lá, chega até a afundar. É assim mesmo, tá? Então a gente tem que deixar ela esfriar, porque aí ela vai firmar. Então é uma massa que fica pesadinha, mas fica bem molhada, fica bem gostosa. Quando esfriar, aí vocês vão soltar ela com uma faquinha nas bordas, mas é comum, justamente pela quantidade de açúcar, que ela grude no fundo. Então, um jeito, né, de facilitar a retirada é, ao invés de untar em farinha forma, forrar com papel manteiga, também funciona bem. O problema é que depois a gente tem que tirar o papel manteiga, né? Não pode esquecer. Forma de teflon também é muito boa para assar brownie, porque aí ela é antiaderente, então fica mais fácil de desenformar. Mas o jeitinho de desenformar é assim, passa a faca. Como o bolo vai estar frio, é natural que ele grude no fundo, justamente por causa do açúcar. Então vocês vão pegar a assadeira e colocar em cima da chama do fogão por alguns segundinhos. Ou seja, o açúcar que está fazendo a massa ficar grudada vai amolecer e aí a massa solta bem facilmente. Aí eu vou mostrar aqui um que eu já fiz todo esse processo. Deixei esfriar, passei a faquinha, esquentei o fundo da assadeira e olha lá, ele sai bem bonitinho. E é natural também do brownie que se forme essa casquinha aqui por cima. Tá? A casquinha ela tá lá no outro e tá nesse aqui também, ó, tá? Então forma justamente por causa do açúcar. Agora eu já vou acomodar essa massa dentro do aro. Então eu assei a massa numa forma com 16 centímetros de diâmetro, ela encolhe um pouquinho e aí ela cabe bem certinho num aro de 15. Eu vou pegar a massa inteira, lembrando que ela já está fria. E vou acomodar dentro do aro. Ele cabe bem direitinho, fica bem acomodado lá no fundo. Centralizar já a forma. Por cima da massa, como a gente está fazendo uma torta de avelã, eu vou usar Nutella, que é um creme de avelã, que já vem pronto, né? Fácil da gente encontrar. Aqui ele está em temperatura ambiente. Você pode usar também qualquer outra marca, né? Que seja um creme similar. Creme de chocolate com avelã. Já está prontinho, é só espalhar. Então ele fica assim molinho, está em temperatura ambiente. Quando a gente levar esse bolo, essa torta inteira na geladeira, ele fica com a consistência bem firme em ponto de corte. Finalizada essa etapa, eu vou dar andamento, vou dar continuidade naquele creme que eu tinha deixado esfriando.
Olha ele aqui, já frio. Vou bater agora o chantilly. Então esse aqui é um creme vegetal que eu vou bater na batedeira, ele está bem geladinho. Vou bater até atingir o ponto de chantilly. Já está prontinho. Vou retirar da batedeira e vou misturar neste aqui manualmente. Então é o mais leve sobre o mais pesado. Aí a gente vai misturando de baixo para cima. E agora é só misturar, né? Não é bater, porque se a gente bate com muita violência, a gente acaba perdendo o volume do chantilly que a gente conseguiu ali na batida. Vou colocar o restante, aqui vai tudo. Então isso aqui é uma mousse de avelã. Olha que coisa deliciosa. Misturar bem. E assim, quando tiver bem misturado, vou colocar por cima da Nutella. Aí vou levando bem encostado no aro. Vou empurrando a mousse contra o aro para que não fique espaço. Essa mousse ela vai firmar e aí vai ficar bem bonita a nossa torta na hora de desenformar. Vou colocar tudo e aí é só alisar bem. Uma colherinha menor fica mais fácil, olha lá, porque ela cabe dentro do ar. Agora eu vou levar por alguns minutinhos na geladeira, porque a gente precisa que essa parte de cima, inicialmente, fique um pouco mais firme. Porque eu preciso espalhar o restante da Nutella para fazer o acabamento da nossa torta. Eu preciso espalhar. Mas se a gente tentar fazer isso agora, com chantilly ainda molinho desse jeito, essa mousse ainda está molinha, a gente vai acabar misturando tudo. Então a gente deixa na geladeira uns 15 minutinhos, aí vai formar uma película mais gelada, mais firme, a gente aplica a Nutella e aí sim ela vai para uma refrigeração um pouco mais longa para ficar fácil de tirar o ar. Tá? Então inicialmente uns 15 minutinhos e depois mais umas 4 horas mais ou menos. Prontinho, um pouquinho mais firme. Agora já vou jogar aqui o restante da Nutella. Espalhar também com uma colher, bem rente ao aro. Vou bater com a pontinha da colher para formar picos, porque aí fica com um aspecto mais apetitoso. Assim, desse jeito. Agora, 4 horas de geladeira ou 30 minutos de freezer, para a gente poder tirar esse aro com segurança. Agora que a torta está bem gelada, eu vou envolver o aro com um pano que está úmido e aquecido. Aí esse calor vai fazer com que a mousse que está grudada no aro, ela se solte e a gente consiga tirar o aro com mais facilidade. Porque se a gente puxar, vai acabar estragando a lateral da nossa torta. Então aquece um pouquinho. E aí tenta, se não houver resistência, olha lá, quando ele subir assim bem fácil, já pode puxar. Para finalizar a decoração,
Eu vou utilizar a barra de chocolate, de onde eu tirei o chocolate de toda a receita. Lembra que tem na massa e tem na mousse, chocolate ao leite. Pois é, a barra está aqui. Eu deixei ela embaixo de uma lâmpada, ou seja, no calor da lâmpada, ela fica macia. E aí a gente consegue fazer algumas raspinhas usando algum aro, algum cortador redondo, né, que tenha essa curvinha aqui. Aí a gente faz com força sobre a barra, olha lá, e sai umas raspinhas bem bonitinhas, não precisa cobrir a torta toda, é só para colocar uma altura, né, um toque diferente aqui na nossa torta. Vou colocar assim no cantinho. Então a superfície da barra tem que ficar macia, por isso eu coloquei ela embaixo da lâmpada. Então a intenção não é derreter a barra, é só deixar a superfície macia. Tem também à venda nas lojas de festa esse tipo de raspas de chocolate que já vem prontas. Elas são bem bonitas para decoração também, a gente poderia utilizar elas sozinhas ou em conjunto com essas raspinhas que a gente acabou de fazer. Olha que charmoso que fica. E ainda as avelãs inteiras, né, já que nós torramos a avelã, a gente poderia usar aqui também na decoração. E agora que a nossa torta brownie de avelã já está prontinha, nós podemos encerrar mais uma aula do clube. Mas eu espero vocês na próxima. Até lá!